A verdade incômoda sobre dinheiro que ninguém te contou não está no quanto você ganha, no cargo que ocupa ou no número de horas que trabalha. Ela está escondida em algo muito mais silencioso, muito mais cotidiano e justamente por isso, ignorado pela maioria das pessoas. Se você sente que trabalha duro, faz o que pode e tenta economizar, mas mesmo assim, vive com a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. Então preste muita atenção, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida financeira. A maioria das pessoas acredita que o problema do dinheiro começa fora delas, no salário baixo, no governo, na economia, no chefe, na falta de oportunidades. E essa crença parece tão lógica que raramente é questionada, mas aqui está a verdade, que quase ninguém aceita. Duas pessoas com a mesma renda podem viver realidades financeiras completamente opostas. Uma vive endividada, ansiosa e sempre no limite. A outra constrói segurança, tranquilidade e prosperidade ao longo do tempo. A diferença não está no quanto elas ganham, está em como pensam, sentem e se comportam em relação ao dinheiro todos os dias, mesmo nos pequenos detalhes. E é exatamente isso que torna essa verdade tão incômoda, porque no momento em que você entende isso, o dinheiro deixa de ser apenas um problema externo e passa a ser um reflexo direto das suas decisões diárias, dos seus hábitos invisíveis e da forma como sua mente foi condicionada a lidar com recursos, escassez e abundância. A maioria nunca foi ensinada a pensar dessa forma. Pelo contrário, fomos treinados para sobreviver, não para prosperar. Se você fizer um cálculo simples e projetar quanto dinheiro provavelmente vai passar pelas suas mãos durante toda a sua vida, ficará surpreso. Mesmo pessoas com salários considerados modestos movimentam valores muito altos ao longo de décadas de trabalho. Ainda assim, poucas conseguem acumular riqueza real. Poucas alcançam liberdade. Poucas sentem paz quando pensam em dinheiro. Isso acontece porque o problema não é a falta de dinheiro em si, mas a ausência de um sistema interno saudável para lidar com ele. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o dinheiro reage à forma como você se comporta diante dele. Se toda vez que ele chega a você, o trata como algo que precisa desaparecer rapidamente, ele obedece. Se você o vê apenas como um meio de aliviar estresse imediato, ele vai embora. Se você o associa constantemente à culpa, medo ou ansiedade, ele nunca permanece tempo suficiente para se multiplicar. O dinheiro não some por acaso. Ele segue padrões, e esses padrões nascem na mente. Existe um ciclo silencioso que prende milhões de pessoas. Elas recebem, gastam, se aliviam por alguns instantes, depois sentem culpa, ansiedade ou frustração e prometem que no próximo mês será diferente. Esse ciclo se repete por anos, décadas e, sem perceber, a pessoa constrói uma identidade financeira baseada em sobrevivência. Ela não se vê como alguém que acumula, planeja ou constrói. Ela se vê como alguém que apenas dá um jeito. E aqui está um ponto crucial. Enquanto você se enxergar como alguém que apenas sobrevive, qualquer aumento de renda será consumido pelo mesmo padrão mental. Mais dinheiro não resolve um problema de mentalidade. Na verdade, muitas vezes só o amplifica. Por isso, tantas pessoas que ganham mais continuam vivendo no aperto. O estilo de vida cresce na mesma velocidade que a renda, porque a mente continua operando no modo escassez. A verdade incômoda é que ninguém te ensinou a criar uma relação consciente com o dinheiro. A escola não ensina isso. A família, na maioria das vezes, também não. O que aprendemos são comportamentos herdados, muitas vezes baseados em medo, insegurança ou experiências negativas. Frases como: dinheiro é difícil, quem tem dinheiro sofre, rico é ganancioso, ou isso não é pra gente.
vão se acumulando dentro da mente e moldam decisões aparentemente pequenas, mas extremamente poderosas ao longo do tempo. Cada vez que você escolhe gastar para compensar um dia difícil, cada vez que evita olhar suas contas por medo, cada vez que adia decisões financeiras importantes, você reforça um padrão. E padrões, quando repetidos, se tornam identidade. Em algum momento, a pessoa deixa de dizer estou passando por dificuldades e passa a viver como se aquilo fosse quem ela é. Esse é o verdadeiro perigo. Mas existe um ponto de virada. E ele começa quando você entende que prosperidade não é um evento, é um processo. Não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pessoas que constroem riqueza, mesmo começando do zero, não fazem isso porque sabem mais fórmulas mágicas. Elas fazem porque desenvolveram hábitos mentais e comportamentais que sustentam crescimento ao longo do tempo. Um desses hábitos é aprender a pausar antes de gastar. Parece simples, quase bobo, mas é revolucionário. A maioria das decisões financeiras ruins acontece no impulso, na emoção do momento. Quando você cria o hábito de pausar, mesmo que por alguns minutos, você devolve o controle à parte racional da mente. Essa pausa quebra o ciclo automático e abre espaço para escolhas melhores. Outro hábito poderoso é dar um propósito claro para o dinheiro antes mesmo de ele chegar. Quando o dinheiro não tem destino, ele se perde. Quando ele tem missão, ele permanece. Pessoas prósperas não guardam dinheiro se sobrar. Elas decidem antes. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja simbólico, o valor é menos importante do que o compromisso. É esse compromisso que começa a reorganizar a mente. Existe também a coragem de encarar a própria realidade financeira sem julgamento. Olhar números não te torna pior ou melhor, te torna consciente. E consciência é o primeiro passo para qualquer mudança real. Enquanto você foge, nada muda. Quando você encara, mesmo que doa, você assume o controle. Pessoas que prosperam não são aquelas que nunca erraram, mas aquelas que pararam de se enganar. Outro ponto que quase ninguém fala é sobre o ambiente. O dinheiro é profundamente influenciado pelas pessoas com quem você convive, pelas conversas que você escuta e pelo tipo de conteúdo que você consome. Se tudo ao seu redor reforça escassez, medo e vitimismo, sua mente absorve isso como normal. Mudar o ambiente não é arrogância, é sobrevivência financeira. E aqui entra uma virada importante. Prosperidade não significa ostentação. Na verdade, muitas pessoas realmente prósperas vivem de forma muito mais simples do que parece. Elas não sentem necessidade de provar nada para ninguém. Elas entendem que cada real gasto é uma escolha entre prazer imediato e liberdade futura. E na maioria das vezes, escolhem a liberdade. Outro hábito silencioso é o aprendizado contínuo. Pessoas que prosperam financeiramente nunca param de aprender. Elas entendem que conhecimento é um ativo que ninguém pode tirar. Elas investem tempo em entender como o dinheiro funciona, como evitar armadilhas, como tomar decisões melhores. Não porque são gênios, mas porque decidiram parar de repetir os mesmos erros. Talvez a verdade mais desconfortável de todas seja esta: ninguém está vindo te salvar financeiramente. Não existe um momento perfeito, um aumento milagroso ou uma oportunidade que resolve tudo sozinha. O que existe é uma sequência de pequenas decisões, feitas de forma consistente, que ao longo do tempo criam um efeito quase invisível, mas extremamente poderoso. A boa notícia é que isso significa que você não precisa esperar grandes mudanças externas para começar. Você pode começar agora, com o que tem, onde está. Pequenas mudanças de hábito, quando sustentadas, reorganizam sua mente, seu comportamento e, consequentemente, sua realidade financeira. O dinheiro começa a deixar de ser uma fonte constante de estresse e passa a ser uma ferramenta. Se essa mensagem fez sentido para você,
Escreva nos comentários qual hábito você percebe que mais tem sabotado sua relação com o dinheiro. Isso não é apenas interação, é um compromisso público com a mudança. Se inscreva no canal para continuar aprendendo como organizar sua mente, seus hábitos e sua vida financeira de forma prática e consciente. E deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão presas nesse ciclo e ainda não perceberam que a verdadeira mudança começa dentro da mente.